Foi divulgada ontem uma pesquisa XP e PESP para a presidência da República. A gente vai dar uma olhada agora nos números do cenário de primeiro turno no levantamento estimulado. Vamos ver. O ex-presidente Lula, do PT, aparece em primeiro, com 43% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem em seguida, com 35%. Na sequência, aparece Ciro Gomes, do PDT, com 9%. E Simone Tebet, do MDB, com 5%. Felipe Dávila, do Novo, aparece com 1%. Pablo Marçal, do PROS, Sofia Manzano, do PCB e Soraya Tronic, do União Brasil, foram citados, mas não chegaram a 1%. O mesmo ocorreu com Roberto Jefferson, do PTB, Vera Lúcia, do PSTU e Léo Péricles, do Unidade Popular. Emael, do Democracia Cristã, constava na lista, mas não foi citado por nenhum entrevistado. Brancos e nulos somam 4%. Não sabem ou não responderam são 2%. Bom, a gente também tem aqui o resultado da simulação de segundo turno feito pela XP e PESP entre Lula e Bolsonaro. O ex-presidente aparece com 53% das intenções de voto. O presidente tem 38%. Brancos, nulos, não votariam, não sabem ou não responderam, somam 9%. E essa pesquisa foi registrada na Justiça... tô naquela câmera. Essa pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 26 e 29 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Vamos ouvir os nossos especialistas Vamos aqui. lá. Chega para cá, Rafa, Colocar o nosso pessoal de Brasília, do Rio de Janeiro na área. Estou torcendo, viu, Thaís, para a inflação dos alimentos cair, para que todo mundo tenha condição de ir ao supermercado, à feira. E para que você traga o bolo da Rosa para todo mundo aqui. O Boris, que não está pessoalmente com a gente aqui habitualmente. Mas vai passar um mês, né? Então dá tempo. Então, mas eu já começo a cobrar já, porque a gente vai cobrando, demora uns 15 dias. Ela traz um bolo de banana absolutamente espetacular, viu, Boris? Ela tem meu endereço. Oh, então, já resolvemos metade do problema. Olha aí, pão de queijo também estamos aceitando, Exatamente. Viu, Thaís? 30 dias para trazer isso. Não, mas esse bolo da Rosa é um negócio imperdível, né? absolutamente espetacular. Você vai trazer, Thaís? Encomendado, prometo. Quando? Tô aqui nem campanha. Quando? 15 dias. 15 dias. Uribe, e aí, meu amigo? A gente já mostrou aqui XP e PESP, a última pesquisa. Hoje tem Datafolha, hoje à noite, uma semana recheada, aliás, de pesquisa, né? IPEC, IPESP, Quest e hoje à noite Datafolha. A Mona Lisa vai explorar bastante no Jornal da CNN a partir das 9, depois da sabatina do candidato Ciro Gomes com o William Vac às 8 horas. A gente tem essa IPESP mais ou menos em linha com os outros resultados e essa novidade agora do PIB e a expectativa de o quanto as pessoas vão conseguir saborear o crescimento da economia, se é que isso vai chegar diretamente à população até o dia 2 de outubro e de que forma o governo vai, se é que vai, conseguir capitalizar para o presidente Jair Bolsonaro essa provável, não chega a ser nenhuma sensação de bem-estar cá entre nós, né? Mas um pouco menos de falta de mobilidade, né, que as pessoas sentem hoje. Bom dia, Uribe. E quando eu vou voltar a comer carne em vez de ovo, porque com esse preço da inflação, nem carne ou frango eu consigo comprar. Inicialmente, bom dia a todos aqui do Arena CNN Brasil. Há uma grande preocupação dentro da campanha de Jair Bolsonaro, porque os dados econômicos positivos não estão retratando em aumento da intenção de voto. A pesquisa IPESP, que a gente coloca agora, mostra isso. Mostra uma queda grande, inclusive, da rejeição à maneira de atuação do presidente Jair Bolsonaro à frente do Palácio do Planalto. Mostra que a expectativa de diminuição da inflação é alta, é maior, 28% tem certeza que a inflação vai diminuir. Mas isso não se reproduz na intenção de voto do presidente Jair Bolsonaro. E as pesquisas internas do PL indicam isso, indicam que a população sabe que a economia está crescendo, sabe que há um aquecimento, mas está mais preocupada em dois fatores, que são aqueles preponderantes no chamado índice de felicidade da população brasileira: desemprego e inflação. Aumento do PIB tende a aquecer a economia e gera mais emprego. Mas será que está tempo hábil de chegar na população até o dia 2 de outubro? Essa é a grande dúvida. É por isso que a campanha de Jair Bolsonaro vai martelar agora, nos próximos dias, nos palanques eletrônicos, a queda do desemprego para o menor patamar desde 2015
e tentar apresentar uma expectativa positiva de que a inflação está caindo e pode chegar à inflação dos alimentos. A grande questão, o Sérgio já trouxe, é um processo demorado. Você tem a seca do Laninha que prejudica a safra de verão. A safra de verão costuma jogar mais produtos, sobretudo hortifruti granjeiro, no mercado a partir de outubro, que é quando você começa uma produção maior, e aí pode ter um efeito no segundo turno, não no primeiro turno. É por isso que a campanha vai tentar trabalhar com a narrativa dos dados. Mas aí há uma pedra no meio do caminho, Auxílio Brasil. O governo federal apresentou ontem, a LOA, a peça do orçamento anual. A gente antecipou aqui no Arena CNN ontem que haveria uma indicação para R$600, mas não uma confirmação. Sim. E isso vai ser explorado pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia é dizer que Jair Bolsonaro não é confiável e não vai cumprir essa promessa. Então devem martelar nos debates eleitorais, caso os dois compareçam, porque depois da tragédia do último debate, ambos consideram não ir nos próximos, mas pelo menos colocar nos palanques eletrônicos que o governo federal vai voltar aos R$400. A pesquisa Genial Quest mostrou que boa parte da população já caiu nesta história, já acredita nessa versão de que realmente o atual governo federal não terá um Auxílio Brasil de R$600 para o ano que vem. Esse é o grande problema. A campanha de Jair Bolsonaro está tentando construir uma narrativa agora de tentar fazer uma contraofensiva, dizer que vai sim, apesar da peça do orçamento prever R$405. E aí houve um acréscimo de R$5, que hoje em dia, com o preço da farinha, que está bem caro, dá para comprar só 2 pãezinhos franceses. Muito bem, a gente vai falar bastante sobre Auxílio Brasil aqui, né, Stephanie, com o nosso time. Eu queria só colocar a Basília na jogada também. Basília, ontem o Felipe Nunes da Quest mostrou pra gente aqui um dado que é o mesmo dado do IPESP, que tinha sido o mesmo dado do IPEC, do Datafolha anterior, né? Você tem ali uma melhora tênue, mas constante da percepção das pessoas em relação ao caminho correto para a economia, em relação a uma perspectiva melhor de futuro, mas isso não se traduz em nenhum momento em intenção de voto para o presidente da República. E aí o Felipe lembra, fala, olha, ele, ao longo desses 3 anos e meio, pelo jeito de ser, pelo que disse, pelo que deixou de dizer, pelo que deixou de fazer também, angariou alguma resistência que é sólida, né? Ele consegue vencer, ou a equipe de marketing da campanha consegue vencer esse descolamento de uma sensação de tênue melhora para a intenção de voto do presidente, apesar de uma certa resistência que há contra ele de uma parcela da sociedade? Basília, bom dia de novo. Bom dia, tudo bem? O candidato Jair Bolsonaro, não o presidente, mas o candidato Jair Bolsonaro continua sendo o mais rejeitado. A rejeição é altíssima, mas o cenário já esteve pior em outros momentos. Faltando, então, agora um mês para as eleições, existem ao menos 2 táticas. A tática propositiva, de falar de uma maneira otimista do que o governo fez, o que poderá fazer em 2023, e a tática Colombo, Stephanie, todos os meus amigos aí no Arena CNN, a tática de falar mal do seu rival. Então, em que pese a importância dessa pauta positiva, está aberta mesmo a temporada de intensificação dos ataques. Então, veja que pela via mais afável, harmônica, de falar do que fez de bom, isso não está sendo traduzido em intenção de voto. As pessoas conseguem avaliar melhor o governo, mas não responder a isso na forma de votos ao candidato Jair Bolsonaro. Então, já outra via, que é aquela mais escorregadia, mais complicada, assintosa, ela é que deve ser perambulada pelos principais candidatos aí à presidência da República, ela que deve ser intensificada, percorrida pelos candidatos agora, faltando um mês. Não está dando certo falar bem de si, isso não está virando voto. Então, a estratégia é falar mal do outro. Por isso que quando a gente olha nestas pesquisas, IPESP, Quest, todos parecem tocar um soneto de uma nota só, porque a intenção de voto está parada, não mexeu. Agora, quando você olha para a tabela da rejeição, ali tem algumas lições, alguns sinais importantes para as campanhas dos presidenciáveis. Todos os candidatos, por estarem numa fase de maior exposição, conseguiram reduzir a sua rejeição junto ao eleitorado, com exceção do presidente, ou melhor, com exceção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
que teve uma variação para cima dessa rejeição, ainda que muito pequena, mas subiu um pouquinho aí, 1 ponto percentual na rejeição junto ao eleitorado. Todos os outros não, conseguiram reduzir. Chama atenção, Ciro Gomes diminuiu de 40% para 39%, Tebet de 35% para 32% e Jair Bolsonaro recuou 3 pontos percentuais. Então, ele ainda continua sendo rejeitadíssimo, mas hoje menos do que antes. Esse nível de rejeição foi de 58% para 55%, de acordo com a IPESP, que a gente divulgou ontem, e ainda está destrinchando aí estes dados para dar um rumo, né, um apontamento para onde estão indo as estratégias de campanha. Isso é suficiente para ultrapassar Bolsonaro, passar Lula? Os pesquisadores do IPESP dizem não, mas deixa claro que agora os ataques ficarão ainda mais intensos. Mais uma pesquisa divulgada, estamos olhando agora para os dados do IPESP, divulgado ontem na campanha presidencial, né, os principais candidatos, Molica. Mais uma pesquisa que no macro não aponta muitas mudanças, né, mas claro que a gente vai estar relacionando aqui, né, dados do PIB que acabaram de sair, esse olhar econômico para as pesquisas, também para os dados. O que você já conseguiu botar uma lupa e traz para a gente, hein, Molica? Muito bom dia também, Sidney Rezende. Na sequência, a palavra é tua. Bom dia, Stephanie, bom dia a todos. Pois é, eu estava dando uma olhada nos dados da pesquisa que tratam especificamente de economia. Então, há uma tendência de melhoria, né? Quando perguntado, os entrevistados foram perguntados se a economia está no caminho certo ou no caminho errado. Então, 57% dizem que está no errado, mas em junho, 61% disseram que estavam no caminho errado. Então, tem aquela história de copo meio cheio, meio vazio. Houve uma melhoria na percepção de que a economia não está tão errada, não está indo tão errada assim, mas o índice dos que acham que a economia está indo errado, está indo para um mau caminho, ainda é muito alto, 57%. Aqueles que acham que a economia está indo para um caminho certo, são 36%. Melhorou para Bolsonaro? Melhorou, porque há 2 meses eram 33%. Mas 36% ainda é muito pouco. Mesma questão em relação à inflação. Porque a gente diz, a inflação parou de subir, a inflação, houve deflação, mas deflação principalmente nos combustíveis, não nos alimentos. Então, os preços que subiram continuam lá em cima, principalmente nos alimentos. Houve algumas quedas, mas, no geral, houve aumento e os salários não acompanharam esse aumento. Então, os preços ainda estão num patamar muito alto. Houve uma melhoria na percepção? Houve. Na pesquisa de junho, 96% disseram que os preços haviam aumentado ou aumentado muito. Isso caiu para 80%, mas 80% ainda é muita gente. E aí, quando se joga no futuro, nesta nova pesquisa, quando joga para o futuro, os preços vão aumentar muito, não vão aumentar? Então, assim, já 28% já acham que os preços vão diminuir, contra 13% que afirmaram na última pesquisa que os preços iriam diminuir. Então, está havendo uma melhoria na percepção, mas é uma percepção lenta, é uma percepção baseada naquela avaliação, como alguém disse aqui outro dia, na avaliação não do mercado genérico, mas do supermercado, quando a pessoa olha e sabe que o salário hoje não compra o mesmo que comprava há 6 meses a 1 ano. Então, há melhoria na percepção, mas isso demora. Será que vai dar tempo para Jair Bolsonaro ter que essa percepção de melhoria chegue ao bolso? Vamos ver. O tempo é curto, né? Obrigada, Fernando Molica. Você percebeu que eles pertencem à mesma família que a família Rezende, né? É. Mas o Leandro, hoje, ele atingiu o auge da carreira dele, né? Porque ser confundido com Sidney Rezende não é para qualquer um. Honra, né? Se ela já está fazendo essa troca sem muita perceber, gente. é porque você está no caminho do sucesso, viu, Leandro? Me falta a conta bancária, né? Me falta a conta bancária do Sidney Rezende, mas aliás, eu chego lá. Um beijo pro Sidney Rezende, nosso telespectador. Daqui a pouquinho vai estar com a Thaís lá na CNN Rádio, uma das grandes figuras aqui da CNN Brasil, né? Não, Sidney daqui a pouco está aqui comigo também, né, no estúdio, no Visão, meu parceiro. Daqui a pouco vou passar lá na rádio também, dar uma visita para ele. Mas bom dia a todos, bom dia para o Sidney, já citado aqui. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Arena. Vou trazer alguns dados aqui da pesquisa IPESP. Na verdade, vou trazer um pouco do comentário que o Antônio Lavareda fez para a gente pensar que rumo e continuando falando de economia, né, que rumo que as coisas podem tomar daqui para frente. O Lavareda esteve com a gente aqui na estreia do Arena, na
terça-feira, e é o cientista político responsável, e ele sempre envia uma análise das impressões dele a partir desse relatório grande, né, da pesquisa, né? São 49 páginas, o Lavareda envia ali os highlights, né, os melhores momentos ali do que ele destaca do que está por vir. Tem 2 pontos que me parecem importantes para a gente continuar nessa seara econômica. O primeiro ponto, há uma avaliação dele de que os auxílios estão fazendo algum efeito. Auxílios todos, auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, Vale Gás, autorização do empréstimo consignado, né, 18% dos beneficiários do Auxílio Brasil dizem que vão atrás desse empréstimo, o aumento do próprio auxílio de R$400 para R$600, o Lavareda avalia que isso está fazendo algum efeito, mas coloca a questão que todos nós aqui estamos colocando. Isso vai dar tempo? Quando a gente estava ainda na expectativa do envio da PEC dos auxílios para o Congresso Nacional, as pessoas do PL, integrantes da então pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro, integrantes do governo, avaliavam o seguinte: olha, será que isso vai dar tempo? É a nossa aposta para tentar reverter votos ali que estão com o ex-presidente Lula, né? Beneficiários do auxílio e também quem recebe até 2 salários mínimos. Vai dar tempo? Essa questão continua se impondo, porque até aqui o que se mostra é que ainda não deu tempo. Não deu tempo de fazer efeito para o eleitorado mais pobre, não deu tempo dessa sensação de melhoria na economia, como o Molica colocou, do mercado, não do supermercado. Isso ainda não está presente na vida das pessoas e não fez uma mudança substantiva no que está pensando o eleitorado nesse momento. Um outro ponto é que o Lavareda coloca ali uma declaração que ele deu para o nosso colega Ricardo Noblat, do seguinte: desde o começo, nas últimas 8 eleições presidenciais, quem estava liderando as pesquisas de intenção de voto no começo da propaganda da televisão acabou vencendo as eleições. O que mostra que esse tempo de reação da economia, do efeito para a vida das pessoas, dessas melhorias econômicas que de fato estão acontecendo, ele é muito curto. A gente tem aí um mês para o primeiro turno das eleições. Então, é um mês que o governo precisa pelo menos vender a imagem de uma melhoria na economia para tentar buscar votos que no momento estão com o ex-presidente Lula. Os dados todos mostram que a essa altura do campeonato é difícil que se tenha uma reversão do quadro. O Lavareda traz isso, conversei, depois eu posso até detalhar isso melhor quando a gente for falar do Ciro Gomes, mas eu bati um papo com o professor Tiago Garrido, que me passou dados sobre como que é difícil, por exemplo, para outras candidaturas que não as que polarizam as eleições desde 94, PT e PSDB, e depois de 2018, PT e Bolsonaro, como que é difícil delas conseguirem crescer porque não conseguem atingir ali mais que 20% dos votos válidos em média. Então, é um cenário que tem uma dificuldade para o governo de se vender, teve tempo para isso, demorou demais, e também é uma dificuldade para as outras candidaturas conseguirem incomodar quem está lá na frente. Classe aplicadíssima, levantou o dedo, falou, Molica. Só para já que o Leandro falou no Lavareda, lembrar uma frase dele que é muito boa. Ele diz que eleição não é uma manifestação de gratidão, eleição é investimento. Então não basta apenas o cenário. O cenário está melhorando. Na hora de votar, o eleitor pensa, mas vai melhorar com este ou vai melhorar mais com um outro? Então essa ideia, eleição é investimento. E isso que é o que o candidato, que o Lula tenta buscar o tempo inteiro. Tenta resgatar a ideia que o investimento nele, nesse aspecto social, é melhor. É o que ele tenta vender. Com vocês.